Boa tarde, eu sou Amanda Barros e junto com a Clara, o Maurício e o Kleber, nós vamos abordar o tema reuso de águas cinzas em edificações, oportunidades, aspectos técnicos e critérios de qualidade. Claro? Então, durante a apresentação, a gente vai abordar os seguintes tópicos. Vamos iniciar com os conceitos gerais, em seguida falaremos sobre sistemas de reuso de águas cinzas, passando por uma rápida abordagem sobre os tratamentos que podem ser aplicados. Posteriormente, será falado sobre os reservatórios e alguns aspectos técnicos. Em seguida, será falado sobre a viabilidade econômica. Apresentaremos algumas considerações adicionais sobre cuidado na utilização, manutenção e análise de risco. E, por fim, falaremos sobre algumas aplicações. Então, iniciando abordando os conceitos gerais, eu inicio fazendo uma breve introdução sobre os sistemas de esgotamento sanitário e reuso. Então, as correntes de esgoto, elas podem ser correntes segregadas ou não segregadas. As correntes não segregadas se dividem em unitário, quando o sistema recebe águas residuárias, água de infiltração e pluviais, ou um sistema separado absoluto, quando ele recebe apenas as águas residuárias. Já as correntes segregadas, existe uma separação do efluente doméstico gerado, né, e ele pode ser separado em 5 categorias, e a gente vai falar sobre as águas cinzas. Em relação às modalidades de reuso, pode ser o reuso potável e reuso não potável, sendo o potável direto ou indireto, enquanto não potável, ele pode ser agrícola, urbano, industrial, ambiental ou também para recarga de aquífero. Nós vamos falar nas edificações, focando no reuso urbano, que possui como aplicações típicas a irrigação paisagística, uso em bacias sanitárias, também sistema de combate a incêndio, são alguns dos possíveis usos. Um outro ponto que foi abordado em algumas palestras com especialistas nessa área de reuso é a discussão do reuso como uma ferramenta essencial dentro dos planos de gerenciamento de recursos hídricos e a relação dentro dessas diversas escalas. Então, são consideradas 3 escalas: a escala macro, que é a de bacia hidrográfica, a meso, que é a nível de cidade, e a micro, que são as edificações. E as soluções, elas precisam estar conectadas. Então, assim, se eu começo com reuso nas edificações, isso vai ter impacto, né, nas outras escalas. Então, quando eu abordo essa questão da escala, eu posso falar em um reuso centralizado e descentralizado. O reuso centralizado, ele vai estar relacionado à escala meso, que é a escala de cidade, e ele possui como principal vantagem o controle e a fiscalização. E aí ele vai ser mais vantajoso para a concessionária, porque vai tratar para reuso o efluente, né, de todas as edificações. Já na escala micro, que seria o reuso descentralizado, a desvantagem, uma desvantagem é justamente a questão do controle da fiscalização, mas como vantagem eu tenho o fato da produção estar mais perto da demanda, os usuários eles vão ser, no caso, diretamente beneficiados, e o investimento ele vai ser um investimento difuso, porque eu vou ter o CAPEX, né, relacionado à construção, fica com a construtora, e o OPEX, relacionado à operação, vai ficar com os moradores. Então, assim, já é um consenso que as edificações elas devem ser pensadas com base no uso racional de água. E para a implantação desses projetos, essas instalações elas devem ser previstas desde a concepção. Então, assim, nesse sentido, em 2019, mas agora provavelmente já aumentou, o déficit habitacional no Brasil era de quase 6 milhões de habitação, né, o que acaba tornando favorável a construção de novas habitações. Só que dentro desse déficit habitacional, 42% está na faixa de renda salarial de até um salário mínimo e 33% na faixa de 1 a 2 salários mínimos. Então, o custo das novas habitações não pode ser muito alto, justamente por conta da condição de pagamento, né, dessas pessoas. Então, as condições sustentáveis, as construções sustentáveis, né, elas podem ser uma solução para essa problemática e trazendo benefícios não só para o meio ambiente, mas, por exemplo, se eu pratico o reuso, eu vou estar também contribuindo para a redução de um custo fixo, né, que seria o custo com a água.
E aí, aqui eu também chamo a atenção, só para esse selo Casa Azul da Caixa, que conforme tem uma descrição no próprio site, ele é um instrumento de classificação ESG, que é ambiental, social e de governança, né? Governança, que é destinada a propostas de empreendimentos habitacionais que adotam soluções eficientes. E ele é bom tanto para o construtor quanto para quem vai comprar, porque consegue obter taxas diferenciadas. E a gestão eficiente de água é um dos critérios, né, para esse selo. Então, trazendo aqui agora, falando sobre as alternativas não potáveis, né, que eu posso aplicar no empreendimento, a NBR 16783 de 2019, ela traz, né, algumas alternativas não potáveis. Então, conforme mostra aqui essa figura da esquerda, de cima para baixo, eu tenho as águas claras, que são provenientes dos sistemas de resfriamento, água cinza clara, que vem do chuveiro, banheiro, lavatório, tanque e máquina de lavar roupa, cinza escuro, que vem da pia de cozinha e máquina de lavar louça, tem a água negra, que vem dos vasos sanitários e mictórios, tem o esgoto sanitário, que, segundo essa norma, é classificado como toda água sanitária que vem dos metais hidrossanitários, aliás, que vem das redes hidrossanitárias da edificação, água de chuva e água pluvial, e também água de rebaixamento do lençol freático. Essa figura aqui da direita é só para mostrar uma visão simplificada de um sistema de reuso. Então, por exemplo, a água potável, aqui em azul, após a utilização, aí ela fica aqui cinza, é direcionada através de uma tubulação ao sistema de tratamento para poder ter as condições de reuso. Aí ela vai abastecer um reservatório, que é na cor verde, e aí, após o uso, aqui no caso, por exemplo, na descarga, ela vai para a rede de esgoto, que está na cor marrom. Então, para a implantação de um sistema desse, é importante que eu saiba, né, ou pelo menos ter uma noção da distribuição desse consumo, né, da onde que vem essa água que vai ser reutilizada. E aí também essa distribuição do consumo, ela vai variar, né, conforme o tipo da edificação, os costumes locais, a renda, como a gente já havia visto isso antes, né? Então a gente pode ver através desse gráfico que o maior gerador, né, vai ser os chuveiros, seguido pela pia da cozinha e a bacia sanitária. Se a gente for analisar as águas cinzas claras, elas representam 64%, né, do total. E assim como para a distribuição dos usos, mas com impacto bem maior, os hábitos e costumes dos indivíduos, eles também vão interferir nas características nas águas cinzas, porque tem uma variedade de produtos, né, que são utilizados. Então, por exemplo, na máquina de lavar roupa, eu vou ter sólidos, suspensos, né, tem devido às fibras de algodão, por exemplo, matéria orgânica, nitrato, fosfato, pode ter alteração de pH, também da temperatura da água. Nos lavatórios e chuveiros, pode ter a presença de bactérias, matéria orgânica, né? Se eu considerar o efluente da cozinha, né, passando a ser as águas cinzas escuras, eu também vou ter a questão de bactérias, matéria orgânica, sólidos suspensos, né? Então, a presença desses contaminantes, desses materiais, né, podem trazer riscos de transmissão de doença e contaminação também, né, do solo e da água. Essa tabela aqui da direita, ela traz já as características físicas, químicas e bacteriológicas da água cinza originada em um edifício residencial, que é a amostra 1, e a amostra 2 e 3 são de banheiros de um complexo esportivo. Então, aqui é só para mostrar, por exemplo, o teor de matéria orgânica, né, através da DBO, que é em torno de 258. Tem a questão do o elevado teor de surfactantes, tem a concentração de nitrato, tem o teor de fósforo, né, que devido aos detergentes, tem os coliformes, tem também a turbidez, né, que comprova a presença dos sólidos em suspensão. Então, mesmo que essas águas tenham um grau de contaminação menor quando comparada ao esgoto doméstico como um todo, né, ela deve receber um tratamento adequado conforme o uso final pretendido. Então, a NBR, a 16783,
ela prevê 7 usos não potáveis nas edificações, que são as descargas de bacia sanitária e mictório, lavagem de logradouros, pátios, garagens e áreas externas, tem o uso ornamental, arrefecimento de telhados, os sistemas de resfriamento de água, lavagem de veículos e irrigação para fins paisagísticos. Para outros usos que não estão contemplados nessa norma, aí os parâmetros precisam ser estudados pelo profissional que vai ser responsável pelo projeto. Essa norma também, conforme aqui esse quadro da direita, ela estabelece a necessidade de controle de 7 parâmetros, contemplando variáveis físicas, químicas e microbiológicas. Então, por exemplo, o pH deve ser mantido entre 6 a 9. Na análise de E. coli, tem que ser menor do que 200 NMP. E aí é que eu posso fazer a análise de ausência e presença. Aí só se der presença é que eu preciso quantificar, né? Tem a turbidez, né, a DBO, o cloro residual livre, que apesar de ter um máximo de 5, eles recomendam que seja só até 2. O controle de sólidos dissolvidos totais, que pode ser ou sólidos dissolvidos totais ou a condutividade elétrica, devido à relação entre eles. E se for fazer o uso para o rebaixamento de lençol freático, é necessário fazer a análise de carbono orgânico total, justamente por conta para ver contaminação com hidrocarbonetos, por exemplo. E aí tem uma frequência de amostragem, dependendo se a edificação é unifamiliar ou multifamiliar. Nesse slide é só para mostrar que, em 2018, a Agência Reguladora de Águas do Distrito Federal, a ADASA, junto com a UNB, que é a Universidade de Brasília, elaboraram um caderno de conservação de águas em edificação. E nesse estudo, eles definiram os parâmetros conforme o uso, não foi os parâmetros parâmetros para todos os usos, né? Eles dividiram 2 grupos, onde no grupo 1 são considerados os usos que tem a formação de aerossóis, que aí eles são mais restritivos, e no grupo 2 não tem a formação de aerossóis. E aí, assim, as principais diferenças em relação à NBR tem a concentração de E. coli, né? Também o sólido suspenso, que é mais restritivo, e aí tem ovos de aumintos, alumínio, nitrogênio, fósforo e a frequência das análises, que são coisas que mudam, e esses que eu falei anteriormente, que é nitrogênio, fósforo, ovos de aumintos, alumínio, não são citados na NBR. Em relação à legislação, como a gente já viu no início da disciplina, a evolução da parte legal, né, relacionada ao reuso, aqui eu vou abordar a NBR, a 16782, de 2019, e a 16783. Então, a 16782, de 2019, ela abrange os principais aspectos relacionados à prática de conservação de água em edificações, e ela é dividida em 4 blocos, que é de conservação de água, gestão da demanda, gestão da oferta, e uso, operação e a manutenção. Já a BNT, a 16783, ela trata sobre as instruções para caracterização, dimensionamento, uso, operação e manutenção dos sistemas de fontes alternativas de água. E ela é dividida em 5 tópicos, que são as condições gerais, os critérios e as disposições de projeto, a execução e entrega, que aí trata de alguns testes que precisam ser feitos, o uso e operação do sistema e o plano de comunicação. Então, a NBR, a 16783, ela está relacionada a diretrizes e procedimentos, e a 16783, ela está relacionada a planejamento e gestão, trazendo instruções para auxiliar os profissionais, tanto da área de saneamento quanto da construção civil, na elaboração dos projetos, execução, operação e manutenção dos sistemas dentro das edificações. E aí eu cito esses dois livros que eles trazem um apanhado muito interessante das normas aplicadas na elaboração e execução de projetos hidrossanitários e também nas características dos parâmetros de qualidade, né, da água de reuso. O conservação e reuso da água em edificações, ele é de 2005 e foi de coordenação da ANA, Fiesp e Siduscom. Apesar dele ser antigo, né,
ele traz nos seus anexos um compilado das legislações pertinentes e normalização técnica de projeto e execução. Então, dá para usar para ter uma base, né? Algumas normas ainda são vigentes. E o livro, esse outro, Caracterização, Tratamento e Gerenciamento de Subprodutos de Correntes de Esgoto Segregadas e Não Segregadas, ele é mais recente, né, que foi coordenado pelo professor André Bezerra, é da Rented. Ele traz no capítulo 8 aspectos legais, né, e normativos relacionados ao tema e traz uma discussão bem interessante sobre esse tema. E aqui são algumas normas que eu verifiquei, à esquerda, algumas normas que eu fui vendo ao longo da elaboração desse trabalho. E aí eu destaco também aqui no estado do Ceará a Lei 16.033, que é de 2016, que dispõe sobre a política estadual de reuso de água não potável, e a resolução COEMA, né, como já foi citado, de 2017, que estabelece alguns padrões de reuso. Agora o Maurício vai abordar os sistemas de reuso de águas cinzas. Dando início aqui à apresentação da parte de sistemas de reuso de águas cinzas, né? Pode passar, claro. Bem, primeiramente, nós vamos abordar aqui um dos sistemas, podemos dizer que é o sistema mais simples de captação e reuso de água cinza, que é o sistema de tonel e balde. É um sistema que é bastante habitual na nossa rotina, é um sistema que funciona pelo acúmulo das águas da máquina de lavar, após a lavagem das roupas, em um barril, balde, bombona ou qualquer outro recipiente, sendo que essa água será utilizada principalmente para a lavagem dos pisos. É uma prática que é bastante comum nas casas de média e baixa renda. Talvez seja uma prática muito comum em muitos que estão aqui na sala. Agora, tratando de um sistema um pouquinho mais complexo, nós vamos falar do sistema isolado. Os sistemas isolados. Esses sistemas fazem a distribuição direta a pontos de uso externo por gravidade ou por bombeamento. Em geral, existem dois tipos de sistemas isolados. Primeiramente, o sistema de desvio de água cinza bruta, que limita-se à irrigação subsuperficial através de mecanismos simples de direcionamento. Eles devem ser compostos por alguns elementos básicos, como, por exemplo, filtro para remoção de detritos e uma rede de distribuição PVC perfurado ou por mangueiras porosas para irrigação subsuperficial. O direcionamento dessas águas cinzas pode ser de forma direta, por ação da gravidade, ou com o uso de bombas, quando a altura manométrica não for favorável para a distribuição da água cinza nesse sistema. Também existem algumas orientações quanto à distribuição das tubulações nesse primeiro tipo de sistema isolado. As tubulações elas devem estar enterradas a 10 centímetros abaixo do nível do solo. Eu acho que dá para ver mais ou menos isso aqui nessa figura que eu coloquei, com esse cortezinho aqui, que dá para perceber que a tubulação está um pouquinho abaixo do nível do solo. E essas tubulações devem estar separadas no mínimo 1 metro distante uma da outra e também 1 metro distante de edifícios ou outros reservatórios de água. O segundo tipo possível de sistema isolado é o sistema isolado de pressurização de água cinza tratada, que pode ser utilizado na irrigação e na lavagem de pisos. Esse sistema ele requer tratamento prévio para evitar uma possível contaminação dos usuários. Agora, apresentando o sistema integrado. Ele também é uma opção para as edificações e esse sistema ele promove a distribuição indireta da água em pontos de uso não potáveis internos e ou externos, como pode ser observado aqui nessa figura, em que nós temos a captação da água residuária proveniente, por exemplo, das pias ou dos chuveiros. Essa água é direcionada até um sistema de tratamento interno, integrado ao edifício. Esse sistema, após o tratamento, a água é bombeada até um reservatório que fica no topo desse edifício, e então essa água de reuso, essa água cinza tratada, é redirecionada para um uso não potável, como, por exemplo, no uso de descargas sanitárias ou em torneiras externas, que podem ser de uso tanto para jardinagem ou lavagem de pisos. Já chegando no sistema que é, vamos dizer assim, que é o foco maior dessa apresentação, que é um sistema um pouco mais complexo e completo, nós vamos tratar dos sistemas de correntes segregadas. A segregação das correntes que compõem o esgoto sanitário é um dos pilares da recuperação dos recursos de saneamento.
A coleta segregada das águas cinza requer que a edificação possua uma rede coletora duplicada. Uma para as águas negras e outra para as águas cinzas. A rede coletora das águas negras conecta ou a rede coletora de tratamento de esgoto, a rede pública de esgoto, ou a uma AET que esteja presente que possivelmente esteja presente nesse edifício. Enquanto a rede coletora de águas cinzas deve se conectar a uma estação de tratamento de águas cinzas, uma ETAC. Após a ETAC, de forma semelhante ao sistema isolado, nós podemos dizer que esse sistema de segregação de correntes é uma espécie de sistema isolado, não, sistema integrado. Após o tratamento na ETAC, a água de reuso é bombeada para um segundo reservatório, a partir do qual pode se alimentar-se as bacias sanitárias e ser usada na irrigação de jardins, na limpeza de áreas externas, limpezas comuns, nas descargas sanitárias também. E a justificativa para a adoção dessa configuração está no fato de que as águas cinzas podem ser tratadas mais facilmente para se produzir água de reuso, por possuírem menores concentrações de matéria orgânica, óleos e graxas e patógenos do que as águas negras. A literatura informa também que a viabilidade econômica e ambiental do tratamento descentralizado de esgotos é maior quando ocorre a segregação das correntes na fonte. Por isso, reduz as dimensões das tubulações, obras de escavação e a demanda energética do transporte dessas águas para o sistema. No Brasil, sistemas descentralizados começaram a ser implantados e operados a partir do início dos anos 2000, mas também houve um incremento dessas instalações, principalmente a partir do ano de 2010, com o incentivo do PROSAB. No entanto, apesar desse incentivo, ainda não são sistemas que são amplamente utilizados nos edifícios por algumas dificuldades técnicas ou por falta de investimento e até falta de certo domínio dessa tecnologia. E aqui nós temos uma exemplificação de como seria essa segregação das correntes, em que nós temos a água potável alimentando os chuveiros ou lavatórios, máquinas de lavar roupa e pias da cozinha. As águas cinzas claras sendo provenientes do chuveiro ou a máquina de lavar roupa sendo direcionadas à estação de tratamento de águas cinzas, enquanto as águas cinzas e escuras e as águas negras são direcionadas para a rede coletora de esgoto. Então, a água tratada pela estação de tratamento de águas cinzas é redirecionada para um reservatório, esse reservatório direcionando as águas de reuso para rega de jardins, limpeza de áreas comuns e também para descargas sanitárias. Bem, e quanto à segregação de águas cinzas, não exige o emprego de bacias sanitárias segregadoras nas edificações. Porém, como já dito, requer que os sistemas de coleta e tratamento para cada corrente líquida exista um sistema de coleta e tratamento para cada uma das correntes, sendo a de águas cinzas voltada para a produção de água de reuso para fins não potáveis. Vale enfatizar também que essa concepção deve ser definida por ocasião do projeto de edificação, porque na maioria dos casos é economicamente inviável modificar o sistema hidrossanitário de uma edificação já existente para segregar essas correntes líquidas. Portanto, é necessário um estudo de viabilidade econômica para se chegar à conclusão se é viável ou não a instalação desse sistema de segregação de correntes. Para o estudo de viabilidade técnica e econômica, é de fundamental importância a caracterização hídrica, que considera as informações que possibilitam a compreensão do ciclo da água na edificação, tendo como base o seu balanço hídrico. As informações levantadas para a realização do balanço hídrico devem ser suficientes para a elaboração da matriz de oferta e demanda da água potável. Essas informações, como exemplo dessas informações, nós podemos citar a demanda de água existente, demandas potáveis e não potáveis, indicadores de consumo, possíveis ofertas de água potável e não potável. A solução, enquanto a solução a ser adotada com base nas informações coletadas nesse estudo de balanço hídrico, deve embasar o estudo da viabilidade técnica e econômica, que deve conter minimamente os seguintes temas: descrição da configuração, impacto no consumo, custos de implantação, custo de operação e manutenção, período de retorno dos investimentos.
E, por último, outro aspecto muito importante na concepção do projeto é a elaboração e implantação de um plano de comunicação aos usuários do sistema, como a Amanda já citou anteriormente. Esse plano visa, principalmente, informar sobre a importância de conservar a água, tecnologias que vão ser instaladas no sistema e dos cuidados e riscos associados às fontes não potáveis. O plano deve divulgar mensalmente as seguintes informações: o consumo de água potável e não potável, o histórico de consumo dos últimos 12 meses e os resultados das análises da qualidade de água. E aqui nós podemos ressaltar os principais usos das águas de reuso provindas do tratamento de águas cinzas e seus respectivos padrões a serem atendidos, como, por exemplo, para o uso de descarga de bacia sanitária. Essa água de reuso ela deve ter uma aparência cristalina e incolor e não provocar manchas e abrasão na louça sanitária. No caso dessa água de reuso para lavagem de piso, ela não deve provocar o surgimento de manchas e ser sanitariamente segura para, no caso de uma ingestão acidental dessa água durante o processo de lavagem. Para o uso dessa água na irrigação de jardins, ela não deve conter substâncias que levem à poluição do solo e nem provocar incrustações ou corrosão nas tubulações. Já quanto ao uso para paisagismo, a água não deve conter substâncias danosas à fauna e nem à flora, e ter uma condutividade elétrica adequada às instalações elétricas que sejam necessárias para essa construção de paisagismo. E como se dá o tratamento dessas águas cinzas? Bem, estudos relatam que as primeiras tecnologias do tratamento de águas cinzas baseavam-se em processos físicos como filtração, seguidos por desinfecção. Posteriormente, principalmente a partir das décadas de 80 e 90, processos biológicos também começaram a ser utilizados. As tecnologias aplicadas no tratamento são semelhantes aos processos de tratamento de esgotos sanitários, incluindo processos físicos, químicos e biológicos, sendo também utilizados como etapa inicial uma separação líquido-sólido, ou seja, um pré-tratamento, e na etapa final, um processo de pós-tratamento com desinfecção. Em edifícios de pequeno porte, admite-se tratamentos com menor grau de operacionalização, como filtros de areia e wetlands construídas. Já para edifícios de grande porte, é usual a utilização de tecnologias mais complexas e com um grau maior de mecanização por meio da instalação de estações de tratamento de águas cinzas, as ETAC. E agora, dando início assim, a um estudo um pouco mais aprofundado dos tipos de tratamento de águas cinzas, nós vamos abordar primeiramente os processos físico-químicos e as suas utilizações, processos físico-químicos utilizados durante o tratamento de águas cinzas. A adoção exclusiva de tratamentos físicos geralmente apresenta resultados insatisfatórios, com exceção dos processos que se utilizam de membranas de filtração, como a membrana de ultrafiltração, de nanofiltração e as de osmose reversa. E a atuação dos processos físicos restringe-se à separação de particulados sólidos ou coloidais, presentes na água cinza, não removendo compostos solúveis em quantidades significativas. E os processos físicos mais utilizados nas estações de tratamento de águas cinzas são esses aqui citados, os de filtração direta, os de filtração direta no solo e os de membrana de filtração pressurizada. No entanto, o uso de membranas, como eu disse, os de ultrafiltração, nanofiltração e osmose reversa, acarretam altos custos de implementação e operação. Já enquanto a utilização de processos físico-químicos, ou seja, processos físicos aliados a processos químicos, encontra-se com boa aceitação no Brasil. E existem várias estações de tratamento de águas cinzas com etapas de coagulação, sedimentação, filtração em areia e cloração nos estados de São Paulo e no Rio de Janeiro. Como aspectos positivos desses processos nós temos compacidade dos processos de tratamento e uma flexibilidade operacional. Já como desvantagem nós temos maiores gastos, complexidade operacional e uma produção excessiva de lodo químico, que pode gerar uma contaminação secundária. E aqui nós temos uma exemplificação de um sistema de tratamento físico-químico utilizado com uma certa frequência no Brasil,
em que aplica um arranjo clássico usado principalmente nas estações de tratamento de água de abastecimento, como uma etapa de coagulação, seguida de uma etapa de floculação, um filtro de areia e uma desinfecção ao fim, essa desinfecção sendo feita principalmente com o uso de cloro. Já quanto aos processos biológicos, estes são considerados mais apropriados para o tratamento das águas cinzas. E, nesta opção de tratamento, a etapa aeróbia é obrigatória, pois é a única capaz de remover turbidez e compostos odorantes de maneira consistente. Os processos mais utilizados nas estações de tratamento de água cinza são o filtro biológico aerado submerso, o reator anaeróbio compartimentado, o RAC, mais um filtro biológico de aeração submersa, e um reator anaeróbio e um RAC também, juntamente com um biodisco. Além do RAC, como um possível substituto para o RAC, nós também temos a utilização de reatores UASB. E as principais características desses processos anaeróbios e aeróbios de alta taxa são a compacidade, a alta concentração de biomassa ativa, idade de lodo elevada, resistência a choques hidráulicos de carga orgânica e uma possibilidade de cobertura. E uma menor geração de lodo de descarte também. Devido às condições ambientais do Brasil, de temperatura, e o notório domínio tecnológico que nós temos aqui, os reatores anaeróbios são muito utilizados no tratamento de águas cinzas e já se mostraram eficientes na remoção de matéria orgânica. Mas esses processos anaeróbios só podem ser utilizados, só são viáveis se sucedidos por uma etapa aeróbica, como eu disse anteriormente. Em resumo, os processos biológicos eles promovem uma boa remoção de matéria orgânica e turbidez, além de serem economicamente mais atrativos do que os processos físico-químicos. E aqui a gente tem um exemplo de uma estação de tratamento de águas cinzas que utiliza processos biológicos. Ela é constituída, como nós podemos ver, por um pré-tratamento com peneira, seguido de um reator anaeróbio compartimentado, que também pode ser substituído por um reator UASB, como eu disse. Depois, ele é seguido por um tratamento biológico aeróbio, que nesse caso aqui está representado por um filtro biológico aerado submerso, seguido de um decantador, uma filtração terciária, que é utilizada para a remoção de sólidos suspensos provenientes do efluente da etapa aeróbia, e, por fim, uma etapa de desinfecção, que é principalmente utilizado no processo de cloração. Esse sistema, ele pode ocupar uma área significativa, uma área relativamente grande e maiores investimentos de instalação. No entanto, eles são muito eficientes e possuem um custo de operação e manutenção bem menor do que os processos físico-químicos. E agora o Kleber vai dar continuidade à apresentação. Oi, gente, boa tarde. Vocês me ouvem direitinho? Sim. Certo. Então, agora eu vou falar um pouco sobre o Maurício comentou bem a questão dos tipos de instalações, dos sistemas de reuso possíveis, né? E também as tecnologias de tratamento. Eu vou comentar um pouco sobre as componentes desses sistemas de reuso, certo? Principalmente os sistemas que estão presentes, mais comuns em edificações, principalmente residenciais, mas comerciais, certo? Pode passar. O primeiro componente que a gente vai ter nesses sistemas de reuso residenciais, isso a gente já está considerando a água proveniente, eu vou considerar a água já proveniente da estação de tratamento, certo? A água cinza foi pega na estação, foi coletada no prédio, foi tratada na estação de tratamento de águas cinzas, aí eu vou tratar agora do restante do sistema. O primeiro componente que a gente vai ter vai ser o chamado reservatório de retenção, certo? Nesse reservatório é onde vai ser acumulado essa água que vai ser proveniente da estação de tratamento. Ela vai ficar acumulada por um determinado tempo lá dentro desse reservatório e algumas vezes a estação elevatória, que eu vou falar mais à frente, pode estar associada
dentro desse próprio reservatório de retenção. Esse reservatório ele tem que ser bem dimensionado de acordo com a oferta e demanda dessas águas cinzas no empreendimento em que ele vai ser instalado, certo? Ele pode ser fabricado em diversos materiais, como, por exemplo, concreto armado, pode ser de PVC, polietileno de alta densidade, fibra de vidro. E é muito importante, gente, que esses reservatórios de retenção neles estejam presentes os tubos extravasores, né, para caso ocorra algum problema, por exemplo, nas bombas e tal, que ele vai chegar a ficar acumulando a maior quantidade de água para que essa água seja direcionada para a rede de esgoto. Além disso, é importante que ele seja o mais vedado possível, o mais fechado possível, porque se sabe que os reservatórios comuns de água dos prédios, reservatórios de retenção de água potável dos prédios, muitas vezes chegam a atrair roedores, insetos, né, as baratas, enfim. Imagine o reservatório de água cinza, que às vezes pode ocorrer quando essa água fica parada por um tempo, fica acumulada nesse reservatório por um tempo, ela pode ter um pouco da redução da sua qualidade. Então, para evitar a presença desses roedores, desses insetos, né, que não tem não são interessantes, é muito importante o controle da entrada e saída direitinho desses reservatórios. Pode passar. Que a gente tem um exemplo de dois, né? Um no caso enterrado de concreto e outro que fica na superfície. Ele pode ser apoiado na superfície, esse da direita de fibra de vidro, acredito, e o da esquerda de concreto e submerso, enterrado. Pode passar. Em seguida, um outro componente muito importante é que esses sistemas de água de reuso, eles têm que estar próximos, têm que ser supridos em caso de necessidade, de acordo com a norma 5626, de instalações de água potável também, porque pode ser que ocorram falhas nos sistemas e, caso ocorram essas falhas, a demanda dessas águas cinzas tem que ser abastecida com a água potável em si, né? Mas é muito importante que sejam tomados os cuidados necessários para que não haja a contaminação dessa quantidade de água potável, mantendo um distanciamento mínimo entre os reservatórios da água não potável, que proveniente da estação de reuso, da estação de tratamento de águas cinzas, e esse reservatório de água potável que irá suprir essa necessidade caso ocorra algum problema, alguma falha no sistema, certo? Além disso, volta só um pouquinho, rapidinho, claro. Além disso, é importante ter cuidado para prevenção de refluxo, né? À volta dessas águas cinzas para o sistema e pode ocorrer essa contaminação cruzada. Pode passar. Um outro elemento muito importante nas instalações prediais são as bombas, né? Que vão ser responsáveis pela colocar a água num reservatório de distribuição, que geralmente vai ficar na superfície dos prédios, né? A norma a NBR 12.214 de 2020 traz os diversos critérios para o dimensionamento e a utilização dessas bombas. A bomba mais comum que são utilizadas são as bombas do tipo centrífugas, né, nas extrações prediais, nos sistemas prediais. E essas bombas, a gente sabe que elas podem ser de superfície ou submersas. As bombas submersas são aquelas que vão ficar dentro dos reservatórios. A gente tem uma certa vantagem que acaba que tendo a necessidade de menos peças e tal. Só que as bombas de superfície, elas são mais acessíveis no caso de manutenções. Por exemplo, a manutenção de uma bomba submersa vai ocorrer dentro de um ambiente fechado. Aí pode ser necessário um profissional especializado, questão de toda a segurança do trabalho prevista nessas ocasiões de ambientes fechados. E as bombas de superfície, além disso, elas precisam para evitar o refluxo, né, o retorno dessas águas, são necessárias a utilização de válvulas de retenções, válvulas de pé para evitar a cavitação, a entrada de ar nessas bombas. E a cavitação é a presença de ar dentro do sistema, né, que pode levar à quebra da bomba, pode
ocorrer diversos problemas no sistema hidráulico em si. E mais uma situação, né, na esquerda da bomba submersa e a direita da bomba submersível, né, do lado direito a bomba que não está dentro da água. E em seguida a gente tem o próximo componente é o reservatório de distribuição, que é o reservatório comumente que a gente conhece popularmente como caixa d'água, né? Como comentei, ele tem que ser separado do sistema de água, né? E vai receber a água cinza proveniente da estação de bombeamento. É muito importante que ele seja dimensionado para o equivalente a um consumo diário dessa demanda de água cinza do empreendimento, né, do prédio que está sendo colocado esse sistema. Esses reservatórios eles podem ser fabricados em polietileno, poliéster reforçado com fibra de vidro e também podem ser de concreto armado. Né? A maioria, como necessitam de volumes maiores, são fabricados em concreto armado para os prédios maiores. É necessário também uma tubulação de limpeza nesses reservatórios para, caso ocorra, seja identificada alguma contaminação, alguma perda de qualidade, ou até mesmo obstruções no sistema que levem a essa água perder a sua qualidade. Como eu comentei, o fato dela ficar parada pode tornar ela imprópria, né? Pode ter uma queda de qualidade dessa água. E assim é necessário essas tubulações de retirada, tanto nos reservatórios quanto na rede de distribuição, que vai ser o próximo tópico que eu vou comentar. Além disso, é necessário a limpeza com certa frequência, né? Segundo a NBR 5626, essa limpeza deve ser feita a cada 6 meses, certo? Além disso, é necessário que a tubulação extravasora seja visualizada, esteja em condição visível, porque é facilmente identificado que está ocorrendo algum problema, né? Seja a bomba que não desligou direito e está continuando jogando a água lá para o reservatório de distribuição, seja alguma obstrução na rede de distribuição, algum registro que está fechado, que não era para estar, enfim. Aqui na foto da esquerda, a gente tem um exemplo dos 2 tipos principais de reservatório. Em um dos prédios, a gente tem os reservatórios de polietileno, na cor azul, certo? E no prédio da direita, a gente tem um reservatório de concreto, que está do lado dessa portinha de vidro. São os principais tipos utilizados nas instalações prediais, tanto para águas potáveis, quanto para as águas cinzas de reuso, provenientes da estação de tratamento. E, por fim, o último elemento que a gente tem na nossa rede, ou que a gente tem no nosso sistema, são as redes de distribuição, certo? Da água, que também são, a sua instalação e o seu dimensionamento são orientados pela NBR 5626, de instalações hidráulicas prediais. Além disso, ele deve ser projetado totalmente independente, os sistemas de distribuição das águas de reuso devem ser totalmente independentes, de modo a evitar uma contaminação cruzada, né, conexões cruzadas com a água potável e que possa levar a alguma contaminação dessa água potável. Tem o detalhe da estagnação, né, o acúmulo de água, por exemplo, um apartamento que a pessoa resolve não utilizar, não fazer a ligação do sistema de água de reuso. Aí, provavelmente, na tubulação próxima àquele apartamento, vai ocorrer um acúmulo dessa água e pode prejudicar a qualidade para os próximos apartamentos, a qualidade dessa água para os próximos apartamentos. E, além disso, é importante esse detalhe da questão do apartamento não se ligar, que os prédios, os sistemas que têm os sistemas de uso, ele tem que colocar as 2 instalações, alguns colocam as 2 instalações, para que o morador ele escolha ou o sistema de água potável, por exemplo, no vaso sanitário, e o sistema de água de reuso, certo? E o importante, como eu comentei no caso lá dos reservatórios, os distanciamentos entre essas tubulações e também a identificação ao redor das áreas comuns do condomínio para que se saiba o que é que está passando ou também para que sejam feitas as manutenções necessárias.
Pronto, gente. Agora eu vou falar um pouco sobre alguns estudos de viabilidade econômica para a utilização desses sistemas de reuso. Porque a gente sabe que é muito importante não só avaliar a questão, não só os empresários e tal, eles costumam priorizar bastante a parte econômica. Então, é muito importante que a gente, engenheiro, que trabalha na concepção desses sistemas, demonstre não só a viabilidade técnica, né, relacionada à economia de água, economia, não lançamento do esgoto, os benefícios ambientais, como também tem que vender, a gente tem que vender nosso peixe, entre aspas, de forma, mostrar de forma no bolso do empresário, né? Como o Maurício comentou brevemente na apresentação dele, esses estudos geralmente são compostos de 5 partes, certo? A primeira parte é a descrição da configuração do sistema, onde vão ser apresentados diversos parâmetros técnicos que vai ter nesse sistema, o tipo de tratamento que vai ser utilizado, a demanda diária que ele vai ter, a qualidade de água prevista para as águas provenientes desse sistema de reuso, certo? Em seguida, um outro componente vem a parte do impacto no consumo de água do condomínio, e vai ser mostrado o volume de água mensal, que provavelmente não vai ser consumido da companhia de água de esgoto. Além disso, uma parte não, o esgoto vai ser lançado no fim das contas do mesmo jeito. A água negra vai ser lançada no fim das contas do mesmo jeito. É só a questão do consumo de água que vai ser reduzido. A terceira parte seria a etapa relacionada aos custos de implantação, certo, desse sistema, as instalações hidrossanitárias em geral, a questão da estação de tratamento, que é o que representa o maior custo nesse sistema. Em seguida, os custos de uso, operação e manutenção, que vão estar referentes ao custo, o OPEX, né, como a Amanda falou, que vão ser os custos que vão ficar com o empreendimento, depois com os moradores ou com o pessoal que vai ter suas salas comerciais lá nesse empreendimento. E também nessa questão dos custos de uso, é interessante mostrar a questão da vida útil dos equipamentos, em quanto tempo vai ser necessário fazer a troca de certo equipamento, seja lá uma bomba, seja um tanque, os reparos, enfim. E, por fim, o principal, né, que é o payback, o período de retorno desses investimentos, onde esse período de retorno vai estar intrinsecamente ligado com os custos dessa implantação e dessa operação do sistema, e também a economia gerada através da questão do não consumo da água potável, né? Nessa avaliação da viabilidade econômica, a gente tem algumas variáveis que vão ser geradoras da economia no meu processo e as variáveis que vão ser despesas, né? As geradoras de economia principais são a redução do consumo da água potável da companhia de saneamento, né, no prédio, e também a redução da geração de esgoto, que uma parte desse esgoto não vai ser lançado na rede. E as geradoras de despesa vão ser o consumo de energia elétrica nessa própria estação, o consumo dos produtos químicos, caso sejam necessários, né? Principalmente lá na parte, caso seja um tratamento biológico, com certeza no final vai ser necessário algum produto para desinfecção, ou no caso, ou pode ser uma desinfecção por lâmpadas ultravioleta, radiação ultravioleta. E nas estações físico-químicas, a gente sabe que vai ter uma demanda grande, sei lá, de coagulantes, floculantes, enfim. A mão de obra para essa operação, vou mostrar um estudo de caso mais na frente que ele traz uns detalhezinhos sobre a mão de obra daqui do Brasil e a mão de obra internacional. A depreciação dos equipamentos, a gente sabe que esses equipamentos podem apresentar problemas, podem necessitar de trocas. O descarte de lodo, que a depender do tamanho da estação e do processo a que ser utilizado, ele pode ser até desconsiderado, né, em algumas situações. E as análises laboratoriais, que são importantes para avaliar como é que está o funcionamento desse sistema, né? Como é que ele está operando direitinho, se são necessárias algumas alterações. Daí eu trouxe 3 estudos de caso que eu achei interessante para vocês. Vou comentar brevemente sobre essa questão da viabilidade econômica.
O primeiro estudo de caso é um artigo do professor Ricardo France, que ele compara a utilização da água cinza em edificações urbanas na Alemanha e no Brasil, certo? Detalhe que lá ele encontra lá na Alemanha, ele faz algumas situações, traz alguns detalhes lá, tanto do sistema alemão, que geralmente a tecnologia mais utilizada nos sistemas lá são os reatores MBR, né? Reatores com membrana, os reatores biológicos com membrana. A gente sabe que essas membranas têm um custo elevado, mas acaba que lá na Alemanha, como tem alguns fabricantes, essas membranas não chega a ser um custo semelhante aqui ao do Brasil. Como também tem um custo maior lá com relação à mão de obra lá custa bem mais caro, então essas estações lá tendem a ser mais automatizadas, certo? Enquanto no Brasil, os sistemas muito utilizados são aqueles como o Maurício comentou, por exemplo, com tratamento físico-químico, com tratamento biológico, com filtros, com reatores anaeróbios, e esses sistemas tendem a necessitar de uma menor demanda, uma maior demanda, na verdade, de atenção dos operadores, né? Mas no caso da Alemanha, os operadores têm um custo maior do que aqui no Brasil. No fim das contas, o autor ele comenta que o custo para a implantação dos sistemas de reuso na Alemanha são bem maiores do que o do Brasil. Chega, se eu não me engano, a 2, 3 vezes. Só que o que é que acontece? Pelo fato da água, da fornecida pelas companhias de esgoto, de água e esgoto, e a coleta dessa água no Brasil ter um valor bem menor, a facilidade de pagamento desses sistemas de reuso na Alemanha ocorre de forma mais rápida do que aqui no Brasil. Para vocês terem uma noção, ele utilizou como exemplo esse sistema lá na Alemanha, em que a coleta de água e esgoto girava em torno de R$16, convertendo, né, o metro cúbico. Enquanto aqui no Brasil, lá no Espírito Santo, que ele citou como exemplo, em Vitória, o custo era de R$ 5,60, R$ 5,80, ou seja, 3 vezes maior o custo. Sabe que tem a conversão do euro, enfim, né? Mas mesmo assim, esses custos maiores acabam dificultando um pouco aqui a viabilidade econômica no nosso país. Um segundo caso que tem é um artigo que o professor Ricardo, ou trabalho de conclusão de curso, certo? Que tem a participação também, acredito, do professor Ricardo France, e ele mostra a viabilidade econômica de um sistema de reuso de água cinza numa edificação residencial multifamiliar. Nesse sistema lá que ele propôs, que é no edifício Luiz Nogueira, que fica lá em Vitória, no Espírito Santo, de cara foi identificado que o sistema não iria se pagar. Por quê? O autor cita que algumas das dificuldades é que boa parte da população lá do prédio não quis aderir ao sistema. Eles projetaram o sistema para cerca de atender 30% da demanda lá do prédio, mas apenas 11,3% dessa demanda era consumida. E, além disso, eles verificaram que a obra foi superdimensionada, ou seja, gerou um custo bem maior na instalação dessa estação, né, desse sistema de reuso, o que meio que prejudicou o payback dele na capital, lá em Vitória, onde a gente vê nessa curva azul. O autor chega até a fazer algumas manipulações com relação à taxa de juros, ao aumento da adesão da população lá do condomínio, mas mesmo assim ele identifica que não ocorre o payback desse edifício lá no Espírito Santo, devido à tarifa baixa de água e esgoto, né? Mas ele verificou que essa mesma situação no Rio de Janeiro, nas capitais, né? Rio de Janeiro, São Paulo e Belo Horizonte, seriam pagos em períodos relativamente curtos, né? Por exemplo, no Rio de Janeiro seria pago em torno de 6, 7 anos. A gente teria o payback desse sistema e ele começaria a dar lucro para o condomínio. Já em São Paulo e em Belo Horizonte seria em torno de 8, 9 anos. E, por fim, eu trouxe mais um estudo de caso, que foi do edifício Royal Blue também, que foi, eu vi ele na aula, um dos links das aulas que o professor André disponibilizou para a gente, certo? Onde o professor Ricardo France, ele traz a questão do sistema lá, os custos em geral desse sistema, e a gente vê aqui no círculo vermelho, no canto direito, que a adição desse sistema de reuso vai gerar um acréscimo apenas de 1,56%
no custo geral dessa obra do edifício lá do Royal Blue, certo? Onde 1% desse custo, que é o maior, né, como eu tinha comentado, é o da própria instalação da ET, porque demanda uma série de equipamentos. Se forem considerados a questão da ocupação no terreno e o BDI, né, que é meio que os benefícios, as despesas indiretas que essa benfeitoria pode gerar no residencial, esse custo vai cair para cerca só de 1,13% do total da construção desse edifício, certo? Desse empreendimento. E aí a gente tem os gráficos dos paybacks, né? No caso, com a consideração do BDI, esse payback seria em torno de 103 meses, ou 8,5 anos, certo? Já sem considerar esse BDI, o período de pagamento caía para apenas 4,5 com aproximar 5 anos. A gente percebe que são períodos relativamente curtos, né, para um investimento que tem uma longa durabilidade, né, fazendo a manutenção direitinho, o investimento nessa estação, nesse sistema geral de reuso, ele tem uma longa durabilidade aí para os empreendimentos em que eles forem adotados. Bom, pessoal, boa tarde. Então, como o Cleber falou, eu vou trazer algumas considerações adicionais sobre esse tópico do reuso de águas cinzas. Informações citadas anteriormente, eu vou falar um pouco sobre alguns cuidados que valem ser ressaltados quanto ao uso das águas cinzas e também trazer alguns adendos quanto à atenção que se deve ter com a manutenção, a utilização dos sistemas, para que seja garantido, né, tanto a segurança dos usuários quanto a própria qualidade da água. E, primeiramente, né, vale ressaltar que o uso das águas cinzas, ele é mais comumente, né, restrito a fins não potáveis, ou seja, deve ser utilizado em atividades que deve ser evitado, né, em atividades como as que estão descritas na imagem, o que é previsto pela NBR que a Amanda citou anteriormente. E aí é um ponto que eu chamo a atenção quanto à utilização das águas cinzas nas edificações, porque como até 2019 a gente não tinha uma norma regulamentória, né? Mesmo desse tipo de reuso, existem diversos manuais que orientam os usos, né? Que dão diretrizes, guias, enfim, o que vai acabar promovendo uma certa dissonância das informações. Mas, no mais, o que se ressalta é que não é orientado os usos para os fins da imagem aí descrita. Além disso, algumas medidas de segurança também podem ser implantadas nos sistemas, né, como a adoção de válvulas de retenção para o líquido em pontos estratégicos, também a separação total, como o Maurício falou, né, da água não potável, da água potável, para evitar exatamente a contaminação da água potável. Também alguns manuais descrevem que é importante, né, que é recomendado, na verdade, a irrigação noturna, se for utilizar essa água cinza para reduzir o potencial de contato humano. E, por fim, para garantir que o sistema está funcionando como o previsto, também é recomendada a realização de testes periódicos de qualidade da água e testes a fim de confirmar que não há conexões cruzadas, né, entre a água potável e não potável, que muitas vezes é realizado por elementos traçadores, né, com cor. E outra recomendação importante quanto à adoção do reuso de águas cinzas nas edificações diz respeito às cores para a identificação das tubulações. A NBR, se não me engano, é a 6493 da ABNT, ela vai trazer, né, junto com outras normas regulamentares, um consenso quanto à recomendação do uso da cor verde para água potável, né, para vermelho, a cor vermelha para tubulações de combate de incêndio, como a gente vê na imagem, enfim, mas não tem um consenso quanto à especificação de cores para coleta de águas cinzas, né, ou para a rede de distribuição de água não potável. Então, o que é recomendado, o que é mais utilizado, é o uso da cor verde para água potável e a tubulação com cor roxa para água não potável, como pode ser visto na imagem, como é utilizado nos sistemas de reuso de águas cinzas em edificações. Nesse quadro
aqui presente é um quadro da DASA, né, do Distrito Federal, e a gente pode ver algumas recomendações quanto às cores das tubulações. Além disso, outro cuidado, né, pode ser o de serem adotados, principalmente nos sistemas mais modernos, unidades de controle automatizadas, ou não, né, que vão auxiliar na gestão predial e também no monitoramento do sistema de tratamento e de distribuição. Essas unidades, elas vão conseguir alertar tanto os usuários quanto os gestores, né, vai depender da configuração, sobre falhas que possam vir a ocorrer no sistema como um todo, como nessa imagem, que é um desses sistemas de automação que é utilizados em estações de tratamento de efluentes, ou de água, né? No sistema de reuso de águas cinzas, essas unidades de controle, elas vão poder, por exemplo, cortar o abastecimento da água não potável, caso seja detectada uma falha no sistema de tratamento, né? E vai poder alertar a quem estiver operando ou ao gestor para impedir que seja distribuída uma água imprópria nos pontos de uso. E outro cuidado importante é quanto à manutenção dos sistemas, e aí se destaca que os sistemas de tratamento de águas cinzas, eles são projetados para terem um mínimo de intervenção, sendo necessária uma manutenção mais constante da desinfecção e dos filtros de acordo com os equipamentos que vão ser utilizados, né? O prazo do fabricante, as configurações, enfim. Mas, de um modo geral, a maioria dos sistemas, eles não vão exigir uma manutenção manual que seja realizada com frequência. Mas, no que precisar, é indicado que seja oferecido aos usuários, os operadores, um manual de funcionamento do sistema que inclua, né, os itens que estão descritos aí no slide, mas os procedimentos de emergência, o que fazer com acidentes, né, como interpretar os alarmes que possam aparecer, também um serviço de atendimento ao consumidor, né, caso haja dúvida, enfim. E além disso, é comum que tenha, que onde tenha o sistema de reuso de águas cinzas, a empresa responsável pelo sistema forneça um treinamento para os moradores ou então para os operadores, né, daquela região. E, por fim, nessa parte, é preciso controlar os riscos de reuso das águas cinzas, né? E aí as práticas de controle, de monitoramento são diversas a depender, dentre alguns fatores, né, do sistema que vai ser utilizado. Se é tonel e balde, por exemplo, vai ter baixo risco, né? Se for pressurizado, vai ter mais alguns, enfim. E, ademais, outra coisa importante para o controle dos riscos e para o bom desempenho do sistema é a manutenção. Então, o proprietário ele tem que garantir que o sistema vai ser mantido em um bom estado de funcionamento. Outro ponto também é que os sistemas eles também retêm poluentes como o lodo, né, que vai possuir um volume, né, uma massa variável, de acordo com a vazão do efluente que foi tratado, a vazão de uso, enfim. E também vai ter uma composição variada de acordo com o empreendimento no qual está implantado o sistema de reuso. E, por fim, vão ser necessários cuidados específicos para o operador do sistema, né? Cuidados quanto à segurança, para evitar riscos para aquele operador, como evitar o contato da água de reuso com a pele, né? Pelo uso de EPIs, que a gente sabe, orientar para que aquele operador não utilize a água tratada para lavar o rosto, boca, mão, enfim, esse tipo de alerta. E aí, por fim, né, eu vou trazer alguns exemplos de aplicação, falar rapidamente sobre eles. Vou trazer algumas informações sobre esses três empreendimentos que utilizam as águas cinzas, né, para reuso. Então, o primeiro é o Cantareira Norte Shopping, que é interessante porque é um shopping de São Paulo, que ele foi inaugurado em 2016, se eu não me engano, e ele já foi todo construído pensando na realização do reuso das águas residuárias e das águas pluviais. Por isso, ele conta com um tratamento de esgoto, ele usa MBRs lá, e ele conseguiu, né, por esse uso das águas cinzas, uma redução da demanda de água potável de 50, como a gente pode ver aqui, né, de 53,5%, que é 83 metros cúbicos por dia. E, no geral, com as águas pluviais, é um total de
reuso da demanda por água potável de 54,8%, né? Ou seja, é um valor considerável. Outro exemplo é o do Ibis Hotel, que também é em São Paulo, em Congonhas, que vai realizar o tratamento das águas cinzas por MBBR, seguida de polimento, né? Ele tem um filtro lá de areia, filtro de carvão ativado, e também tem desinfecção. E esse sistema, no arquivo que eu consegui, de 2016 até 2019, diz que o sistema ele já produziu e já utilizou mais de 9 mil metros cúbicos de água de reuso, né? E em termos financeiros, promoveu uma economia média de R$ 2.800 por mês, né? O gráfico aqui, ele vai trazer exatamente a redução dos custos e o tanto que foi gastado na ETAC, né? Na estação de tratamento das águas cinzas. E, por último, um empreendimento que eu pude achar aqui no interior do Ceará é esse do projeto Paulo Freire, que, segundo o governo do estado, lá em 2020, ele já tinha atingido 80 comunidades rurais com mais de 200 famílias para utilização das águas cinzas em quintais produtivos, né, com diversos produtos. Então, tem mamão, laranja, enfim. E esse é diferente porque ele é utilizado para irrigação de plantas comestíveis, né? Então, como você sabe, tem aquela dissonância das informações quanto ao uso das águas cinzas. Mas é um projeto bem interessante que gera renda para diversas famílias. E aqui tem um esquema do tratamento do sistema, né, que é utilizado nessas casas, nessas edificações. E, por fim, né, a gente sabe, trago só uma conclusão do nosso trabalho, a gente sabe que a engenharia do reuso, né, o reuso em si, ele ainda está sendo consolidado e sempre é necessário o uso mesmo de buscar, né, soluções que sejam compatíveis para cada necessidade, para cada caso, e isso cabe a nós, né, que somos projetistas, somos engenheiros, enfim, e pensando para que esses sistemas eles possam ser realmente consolidados, aperfeiçoados, a gente sabe da importância, e aí, né, alguns dos aspectos que a gente pode concluir é que o reuso ele vai reduzir a demanda sobre os mananciais de água, né, devido à substituição dessa água potável por uma água de qualidade inferior, e assim vai poder contribuir para minimizar os problemas de escassez em diversas regiões do país. Também a gente entende que a existência de diretrizes vai assegurar uma maior padronização das soluções tecnológicas, né? Vai dar um maior rumo para quem está projetando. A gente também conclui que existe uma necessidade de informar os usuários sobre os benefícios, os riscos da utilização de fontes alternativas, né? Que nem o Edilson falou na apresentação passada, existe ainda muita desinformação e muito preconceito quanto ao reuso de águas. Também a gente conclui que as práticas, os processos, né, mais modernos vão dar uma maior confiabilidade para o sistema de produção, para o uso da água para fins não potáveis, e que o sistema de reuso das águas cinzas ele pode trazer uma economia de até 60% em empreendimentos, em edificações.